Então, a gente já está online lá no Facebook, a gente ainda não começou o webinário, já. Charlotte, a hora que você quiser. Aqui está o link, tá? Se todos vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, tá? Seria muito interessante para que a gente dê oportunidade de mais pessoas verem um pouco, terem a oportunidade de conversar com a Charlotte, que logo, logo vai estar com a gente. Ela já está aqui com a gente, né? Para que a gente possa tirar todas as dúvidas, esclarecer como que o Euraxis pode contribuir com a gente, com essas oportunidades, né? Então, Charlotte, seja bem-vinda. Eu espero que seja uma boa experiência para você também. E todo mundo curioso. Pessoal do Facebook, sejam bem-vindos novamente. Hoje é um prazer para a gente trazer a Charlotte para conversar sobre as oportunidades de pesquisa na Europa, mas antes de tudo, contar para a gente um pouquinho o que é o Euraxis. Então, eu vou apresentar a Charlotte para vocês e dar a palavra para ela. Ela vai falar um pouquinho por 10 minutos e depois ficar disponível para questionamento de vocês. Então, é Charlotte Gravitz, é representante Euraxis Brasil, e ela representa a Euraxis no Brasil desde o lançamento em fevereiro de 2013, informando os cientistas sediados no Brasil sobre financiamento e oportunidade de carreira na Europa. Ela é francesa, mestre em Economia Internacional e do Desenvolvimento pela Sorbonne. Então, por favor, Charlotte, eu agradeço, a Rede de Pesquisadores agradece a sua presença aqui. Um pouco de tudo, até de tudo que a gente viveu assim, no Euraxis, foi um pouco de inspiração para a Rede de Pesquisadores nascer. Então, agradeço a você. E, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Juliana. Está me ouvindo bem? Muito obrigado a você e à Rede de Pesquisadores por me dar essa oportunidade super legal de falar com muita gente no Brasil, de vários lugares do país e vários horizontes. É uma honra participar com vocês. O objetivo do nosso webinar hoje é apresentar um pouco as oportunidades de mobilidade para pesquisadores na Europa. Então, se vocês têm o plano de fazer um doutorado ou um pós-doutorado, pesquisa até de mais longo prazo, pesquisa de fronteira na Europa, ou projetos colaborativos com europeus, eu acho que vocês estão no lugar certo. E o meu objetivo é apresentar. Sim. Só para tirar dúvida, você conseguiu compartilhar aí no Facebook? Tudo certo? Não sei se eu compartilhei, deixa eu ver. Sem problema, se você quiser, a gente aguarda um pouquinho para que as suas redes também possam... Eu compartilhei o link, mas não vejo nada acontecer, não vejo vídeo, nem na sua página, nem na minha. Na minha tá ok, inclusive a gente tem 11 pessoas agora junto com a gente, tá? Então, fica no vídeo, eu tô vendo. Tá funcionando, então ok. Então você conseguiu compartilhar aí, você pode dar continuidade. Aonde que eu compartilho na minha página e no... Eu compartilhei o link no... Se você quiser ir lá na página da rede, naquele link que eu te falei também, você pode compartilhar nas suas redes direto, tá? Mas já está funcionando se você quiser continuar. Se você quiser compartilhar na sua rede, é só colocar o link do vídeo que as pessoas vão ver. Ou entrar aqui na rede do Facebook, na rede de pesquisadores e compartilhar. Vou novamente passar aqui para vocês, porque eu sei que... Aí, eu acabei de ver que o Euraxis compartilhou. Tudo certo agora, então tá tudo ok, pode continuar. Então, vamos lá, obrigada. Que é importante também o pessoal do Euraxis ver. Sim, claro, os nossos seguidores, assim, podem acompanhar, e eu acho que muita gente se pergunta como começar, por onde começar, quais são as oportunidades reais que existem para os pesquisadores que querem realizar uma temporada na Europa. Então, o objetivo desse webinar vai ser um pouco mostrar na prática como fazer isso. Isso porque eu, Charlotte, represento o Euraxis no Brasil, que é uma iniciativa da Comissão Europeia. É uma iniciativa pública que tem por objetivo abrir as portas da Europa para os pesquisadores, no nosso caso brasileiros. Atrás de Euraxis, vocês talvez ouçam Access to Europe. Então, a ideia é essa, ajudar vocês a encontrarem oportunidades na Europa e apoiar essa mobilidade.
Eu acho que o melhor, grande parte do seu webinário vai ser para sanar suas dúvidas individuais e mostrar na prática como vocês fazem, mas eu gostaria de começar com mais ou menos 10 minutos mostrando como a Euraxis pode ajudá-los por etapas. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e entrar no portal Euraxis. Agora vocês devem estar vendo a minha tela e esse aqui é o portal Euraxis. A maior parte dos serviços da Euraxis são online. Vocês estão vendo aqui o logo, não sei se dá para ver meu mouse. Dá. Então, vocês estão vendo o logo da Comissão Europeia. Isso garante para vocês que é uma iniciativa pública e que todos os nossos serviços são gratuitos, certo? Então, o portal Euraxis, o link é euraxis.ec.europa.eu. Vocês chegando aqui, vocês têm vários eixos nos quais podemos ajudar os pesquisadores. Obviamente, a primeira pergunta que um pesquisador se faz quando quer realizar uma temporada na Europa, seja para doutorado, pós-doutorado ou um pesquisador mais experiente, é: eu preciso de um trabalho ou de uma bolsa para financiar a minha mobilidade. Então, por isso, vocês estão vendo aqui, o primeiro pilar da Euraxis é Euraxis Jobs and Funding. Isso é um portal com oferta de trabalho e fomento para vocês viabilizarem as suas mobilidades. Então, vamos fazer um teste. Entrando aqui, vocês são pesquisadores. Antes de mais nada, o que é um pesquisador na definição da União Europeia? Obviamente, um pesquisador é quem faz pesquisa, mas um pesquisador é a partir de um estudante de doutorado. Um doutorando já é um pesquisador. Então, se vocês têm um plano de fazer um doutorado, ou se vocês ainda estão no mestrado com esse plano de continuar a sua formação científica, vocês já são considerados pesquisadores. Certo, então voltando para o portal, I am a researcher, e vocês querem procurar ofertas de trabalho, to search jobs offers. Clicando, vocês vão chegar no portal Euraxis Jobs. Clicando aqui diretamente, vocês chegariam no mesmo lugar. Isso é um portal de oferta de trabalho e fomento para pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. Essas vagas que estão disponíveis, hoje tem 6.000 vagas. Isso equivale mais ou menos, eu vi numa outra página que tem 11.000 vagas disponíveis, porque algumas ofertas oferecem várias vagas. Essas vagas de trabalho, né, essas posições, são oferecidas por instituições que recrutam pesquisadores. Então, obviamente, universidade, laboratórios, mas também empresas, porque empresas contratam pesquisadores, mas também instituições do terceiro setor, como ONG, hospitais, governos, etc. Então, vocês que estão procurando oportunidade, vocês podem fazer buscas ali e refinar suas buscas por palavra-chave, por área de pesquisadores, de pesquisa, né? Ciências agrícolas, antropologia, arquitetura e por aí vai. Vocês podem refinar também por nível de experiência. Eu sou um jovem pesquisador, um pesquisador mais independente, um pesquisador bam, bam, bam. Aí vocês podem filtrar para selecionar. Caso essa classificação, essa nomenclatura não seja muito fácil para vocês, aqui vocês têm a definição do que é um R1. R1 é um doutorando, o equivalente a um pesquisador com menos de 4 anos de experiência full-time. O R2 é um pesquisador que tem um pouco mais de independência, e por aí vai. Então, vocês podem refinar suas buscas. Também, por exemplo, por país de destino. Se vocês têm certeza que vocês querem ir para a Estônia, vocês podem filtrar apenas as vagas disponíveis na Estônia. Eu vi que tinha alguém de ciências marinhas. Então, vamos fazer uma busca. O que essa pessoa que está buscando oportunidade em ciências marinhas na Europa vai encontrar no portal hoje? Vai encontrar 91
umas ofertas que estão publicadas no portal. Então, por enquanto, elas estão classificadas por ordem de publicações, não, elas estão classificadas por deadline, provavelmente. Então, vocês vão encontrar muitas coisas diferentes. Aí vocês podem refinar novamente ou vocês podem passar um olho em tudo o que está oferecido. Então, aqui vocês têm uma vaga de pós-doutorado no Reino Unido, na Irlanda, em ciências do meio ambiente, ou vocês podem ver outras ofertas, assistente de pesquisa, doutorando, tudo isso ligado às ciências marinhas, pós-doutorado em biotecnologia, etc., e em vários países. Então, vamos supor que vocês têm interesse nessa primeira vaga, vocês cliquem em Read More. E aí vocês vão encontrar um descriptivos da vaga, inclusive quais são as condições, onde o pesquisador ou a pesquisadora vai trabalhar, etc. E depois vocês procuram mais detalhes sobre como candidatar em Where to Apply. A Comissão Europeia casa a demanda com a oferta. A Comissão Europeia não vai intervir na contratação. Vocês vão mandar suas candidaturas a quem está buscando esse pesquisador com esse perfil. Obviamente, tem para todas as áreas do conhecimento. Então, pesquisadores, eu vi que tinha alguém em ciências sociais e humanas. Você pode, por exemplo, procurar aqui e refinar por ciências sociais, bom, pode ser economia, depende, ciência da educação, eu acho que eu vi alguém que fazia ciência da educação, e você pode refinar e vai encontrar vagas disponíveis hoje. O que eu aconselho vocês é vocês renovarem as suas buscas, porque algumas ofertas têm deadline de hoje, vão abrir amanhã. Então, não hesitem em fazer isso com frequência. Se cadastrando no portal, através do My Your Access, vocês podem criar um alerta para receber um e-mail toda vez que uma oferta que bata com seus requisitos é publicada. Então, não hesitem em olhar esse portal Your Access Jobs. Tem alguma coisa específica para funding aqui no Find Funding. Esse aqui são as bolsas, os programas de bolsas dos países membros, da Comissão Europeia, etc. Então, por exemplo, contratação de professores pela British Academy no Reino Unido em Ciências Humanas e Sociais. Enfim, tem muitas oportunidades ali. Eu convido vocês a brincarem um pouco no portal para se familiarizarem. Uma vez que vocês encontram uma maneira de ir para a Europa, que vocês encontram um doutorado, um pós-doutorado, uma bolsa, vocês vão começar a organizar a sua estadia e a sua mobilidade. Então, por isso, vocês podem entrar no Information and Assistance. Clicando aqui, vocês vão ter acesso a um monte de informações que são fundamentais na hora de se preparar para cruzar o oceano. Então, por exemplo, eu encontrei um pós-doc em ciência da computação na Croácia, mas eu não falo croato. Então, eu preciso de ajuda. A primeira coisa que eu me pergunto é qual é o visto que eu preciso. Vocês podem, aqui, ter essas informações que são publicadas pelas pessoas da Euraxis na Croácia. Eles falam croatas, eles sabem exatamente qual é a legislação e eles vão fornecer informações confiáveis para vocês. Então, não hesitem em fazer isso. Aqui no portal vocês já vão encontrar muitas coisas, mas o que é importante saber é que clicando aqui nesse globo, vocês vão encontrar a lista de cada um dos portais nacionais. Euraxis está presente em 40 países. Os países da União Europeia e os países associados como a Suíça, a Noruega, Israel, Tunísia, Turquia, etc. Cada um desses países tem um portal próprio. Então, existe Euraxis Bélgica, existe Euraxis Lituânia, Alemanha, etc. Abrem os portais dos seus países de destinos e aí vocês vão obter informações específicas da Bélgica ou da Lituânia. Estão vendo aqui Euraxis Lituânia?
esses meus colegas estão à disposição de vocês para sanar todas as suas dúvidas, as mais triviais até as mais importantes. Não hesitem em fazer perguntas. Vocês têm gente da Euraxis, por exemplo, no caso da Lituânia, em vários pontos do país. E mesmo que não tenha na sua instituição de destino, vocês têm contato com alguém que pode ajudá-los. Voltando para o portal Euraxis, Euraxis pode ajudar vocês aqui no partnering a encontrar parceiros, a encontrar instituição de acolhimento, caso vocês queiram submeter uma candidatura para um fomento da Comissão Europeia que precisa de uma instituição, vocês podem buscar através do Euraxis Partnering. Por fim, tem Euraxis Worldwide, esse pilar que eu represento no Brasil. Vocês entrando aqui no Latin American Caribbean, vão encontrar o site da Euraxis Brasil. Antigamente estávamos só no Brasil e agora estamos cobrindo a região latino-americana e caribenha inteira, por isso que chama Euraxis Latin America and the Caribbean. Mas o nosso foco continua principalmente o Brasil, então vocês vão encontrar aí principalmente informações para os brasileiros. As informações que nós achamos que vocês precisam são onde que tem fomento, quais são as chamadas abertas, quem financia a mobilidade de pesquisadores, mas também me ajudem a ver mais claro dentro dos fomentos da Comissão Europeia. Então, por exemplo, publicamos guias para facilitar o seu entendimento do programa Marie Skłodowska-Curie, que é o principal programa de fomento da mobilidade pela Comissão Europeia. Também fazemos entrevistas com pesquisadores brasileiros que conseguiram esses fomentos, para eles compartilharem dicas com vocês. Então, no site Euraxis Brasil, vocês vão encontrar muitas dessas informações. Vão encontrar também informações sobre os nossos eventos aqui, que podem ser eventos científicos, fizemos alguma coisa sobre matemática, ou webinar, que é o de hoje, o evento com alumni, etc. Deem uma olhada ali e vocês se familiarizaram um pouco com o que nós fazemos. Também nós podemos enviar informes para vocês e depois desse webinar vocês podem pedir para serem registrados na lista de difusão da Euraxis. Agora, uma coisa específica que eu queria falar com vocês é que o trabalho da Euraxis no Brasil é ajudar os brasileiros a realizarem seus sonhos de fazer uma temporada científica na Europa. Para isso, parte do meu trabalho é promover os fomentos da Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia, se a Euraxis não financia, a Euraxis apenas ajuda vocês nos seus processos de mobilidade e a identificar fomentos, etc., a Comissão Europeia sim financia a mobilidade de pesquisadores. Então, meu trabalho é promover essas duas linhas de fomento principal, que são essas duas linhas. A primeira são as ações Marie Skłodowska-Curie. Eu vou depois, respondendo às suas perguntas, explicar como vocês podem se beneficiar. Mas o que é importante saber para vocês é que dentro dessa linha de fomento, MSCE, ou Marie Skłodowska-Curie, um programa de fomento da formação e da mobilidade dos pesquisadores, que foi chamado em homenagem à pesquisadora franco-polonesa Marie Skłodowska-Curie. Vocês podem fazer um doutorado na Europa, vocês podem pleitear para fomento para fazer um pós-doutorado na Europa ou trazer um pós-doc sediado na Europa para o Brasil. Vocês podem receber fomento para fazer pesquisa, projeto de pesquisa em conjunto com várias instituições. Então, mais uma vez, todas as áreas do conhecimento são contempladas, inclusive ciências sociais e humanas. Mais para frente eu vou dar mais detalhes sobre esse fomento para vocês, mas aqui vocês têm o link para um guia que a Euraxis fez para os brasileiros, que vocês podem acessar com bit.ly/focusmsca, para vocês saberem como vocês podem se beneficiar de todas as linhas do fomento das ações Marie Curie. O segundo programa de fomento da Comissão Europeia para a mobilidade de pesquisadores chama Conselho Europeu de Pesquisa, European Research Council.
O Conselho Europeu de Pesquisa tem 11 anos e financia a pesquisa de fronteira na Europa em todas as áreas do conhecimento. Então, é financiamento de longo prazo, 5 anos, para as pesquisas mais ousadas. Isso é que desafiam os limites do conhecimento. Também tem um guia que vocês podem acessar, que nós fizemos para vocês entenderem as oportunidades. E eu vou voltar mais para frente. Em resumo, a Comissão Europeia financia os seus doutorados, os seus pós-doutorados, pesquisa de fronteira e projetos de pesquisas internacionais para vocês realizarem na Europa. Mas existem vários outros órgãos, instituições que financiam a mobilidade. Eles podem ser dos países europeus, os países independentes, não? A França, a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha, Portugal, mas também Croácia, a Bulgária, a Suíça, os países associados à Suíça, Israel, todo mundo tem bolsas. Então, Euraxis ajuda vocês a identificarem esses fomentos. O Brasil continua financiando a mobilidade, então convido vocês a darem uma olhada no site da CAPES, do CNPq, da FAP do seu estado, das suas instituições de ensino, de pesquisa, e olhar também um documento que nós preparamos para vocês, que é uma lista de chamadas abertas para vocês se candidatarem a fomento. E depois eu posso mostrar mais em detalhes. E, por fim, tem vários outros financiadores, né? Fundações, institutos, empresas, e vocês, graças ao portal Euraxis Jobs, também aos portais nacionais da Euraxis e a nossa lista de chamadas, vocês conseguem provavelmente identificar essas oportunidades. Então, é isso. Não hesitem. Uma vez que vocês encontraram um fomento, vocês podem recorrer aos serviços da Euraxis para ajudar a organizar a sua mobilidade e a sua nova estadia nesse novo país europeu que vai acolhê-los de braços abertos, seja para 2 semanas, 3 semanas, 1 ano, 2, o que vocês quiserem. Isso é uma rápida apresentação das oportunidades de pesquisa que tem na Europa, como encontrar, onde começar. Eu acho que o portal Euraxis Jobs é uma boa maneira de vocês começarem suas buscas. Então, agora, se vocês têm perguntas... Tem várias perguntas. Vou começar aqui, então, a fazer as perguntas. A gente agradece. A ideia, só para todo mundo que está assistindo a gente entender, que a ideia era que a Charlotte desse esse início para que vocês pudessem fazer todas as perguntas. Então, vou começar com a pergunta do pessoal que está aqui na sala. A Catiúcha está perguntando, a Catiúcha tinha falado aqui antes, né, de onde ela era. Catiúcha, eu me perdi aqui de onde você é, mas se você quiser reforçar aí, eu agradeço. Ela está dizendo que já está num pós-doutorado, Charlotte, e ela gostaria de fazer outro na Europa. Ela poderia submeter a uma candidatura com bolsa? Ela é da Estadual de Londrina. Obrigada. Sim, que nem o vencedor do Science Slam de 2017. Então, sobre a possibilidade de fazer vários pós-doc. Isso vai depender muito de quem financiar o pós-doc pelo qual você vai se candidatar. O que eu posso te dizer? Se você entrar no Euraxis Jobs e você encontrar um pós-doc que corresponde à sua área de conhecimento, ao país que você gostaria de morar, etc., você olha o descritivo e as condições para ver se é possível fazer outro pós-doc. Sobre o financiamento da Comissão Europeia para pós-doc na Europa, é financiado na linha, pelas ações Marie Skłodowska-Curie, que eu acabei de mencionar. As ações Marie Curie têm uma linha de fomento que chama Individual Fellowship, IF. São bolsas individuais justamente para realizar um pós-doc na Europa. Então, vocês podem, sim, claro, submeter uma candidatura para realizar um período de até 2 anos na Europa, numa instituição acadêmica ou não. Você pode querer fazer o seu pós-doc numa empresa, ou numa ONG, ou numa startup, e isso é possível, a Comissão Europeia financia esse tipo de
de projetos. Para você se candidatar, tem chamadas anuais, tem uma chamada para a AEF que está aberta hoje, ela fecha no 12 de setembro. Não é o suficiente para você submeter uma candidatura esse ano, mas você pode desde já se familiarizar com essa linha de fomento e você preparar uma candidatura para submeter o ano que vem. A chamada vai abrir no mês de abril e vai de novo ficar aberta até setembro de 2019. Temos várias perguntas, peço para vocês todos, a gente vai responder o máximo, a gente não, a Charlotte vai responder o máximo possível, então vou para o pessoal agora do Facebook, tá? O Ricardo da Silva Faria, oi Ricardo, ele está dizendo que é português, mas estuda há 6 anos no Brasil, se ele poderia concorrer pelo Brasil ou se ele deve concorrer como português, ele está há 1 ano de terminar o doutorado. Concorrer a uma bolsa de pós-doc? Ricardo, se você puder nos esclarecer, concorrer a uma bolsa de pós-doc? Assim que ele responder... De todo jeito, eu já vou adiantando. Para os fomentos da Comissão Europeia, o que importa, não, principalmente Marie Skłodowska-Curie e o ERC, não é a sua nacionalidade, é onde você está sediado hoje. As ações de Marie Skłodowska-Curie, que eu apresentei rapidamente, exigem que tenha uma mobilidade geográfica. Então, se você está no Brasil hoje, você pode pedir para fazer um pós-doc na Europa. E você deve, na verdade, você só pode obter o financiamento se você mudar de país. Então, Brasil para Portugal ou outro país, sim, funciona. Você pode pleitear uma bolsa individual das ações Marie Curie. Ele falou que era pós-doc mesmo. Então, sim. Se tiver respondido, tá, Ricardo, por favor, a gente agradece se você der um feedback aí. A gente tem mais perguntas aqui. A Suzana Benítez está perguntando se esse banco de dados que você mostrou, né, com as oportunidades, Charlotte, se é uma busca online, né, que o Euraxis busca online, ou se os locais que oferecem esses jobs ou funding têm que cadastrar a vaga ou proposta no site do Euraxis. Já entendeu muito bem, uma pergunta muito pertinente. Então, as instituições que têm vagas para abrir se cadastram no portal Euraxis e publicam suas vagas online gratuitamente. O objetivo é aumentar a visibilidade. Euraxis é o principal portal de oferta de trabalho em pesquisa na Europa. Todas as vagas financiadas pela Comissão Europeia são obrigatoriamente publicadas no portal Euraxis. Então, um laboratório, uma empresa faz um cadastro, é gratuito, publica sua vaga de doutorado, pós-doutorado, pesquisador, sênior ou não. A vaga é verificada por Euraxis e depois ela fica online e os pesquisadores podem se candidatar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para os brasileiros que também querem recrutar pesquisadores, empresas que fazem pesquisas, laboratórios que têm possibilidade de trazer pesquisadores da Europa para cá, vocês também podem usar o portal Euraxis para aumentar a visibilidade das suas vagas no exterior. Certo, então vou continuando aqui. A Karina Poça Abraão. Oi, Karina. Karina é uma parceira aqui da rede do Eureka Brasil e ela está dizendo que é recém-contratada como docente na Universidade Federal de São Paulo e ela está buscando concorrer a verbas internacionais para estabelecer o laboratório dela. Então, na verdade, ela não está buscando mobilidade propriamente dito, mas está perguntando se o Euraxis ou se existem oportunidades de suporte de grant para pesquisadores. Então, existem essas ofertas, eu acredito que você vai encontrá-las talvez mais do lado brasileiro. E São Paulo, não? Que você falou. Isso, a Universidade de São Paulo. Em parceria com europeus, muitas vezes existem possibilidade de, na verdade, vários. Você pode pleitear umas bolsas, eu sei que a FAPESP financia muito isso com parceiros europeus,
para facilitar a mobilidade curta de doutorando e pós-doutorando, pesquisadores mais avançados, entre um laboratório brasileiro e um outro em um país parceiro da FAPESP. Então, esse tipo de fomento existe. Também existem, por exemplo, a Suécia está com uma chamada agora para financiar parcerias entre laboratórios da Suécia e do Brasil. Então, existem sim. Onde que você vai encontrar? Nós listamos, eu falei rapidamente, eu vou mostrar para vocês agora. Euraxis Brasil, a cada 2 meses, mais ou menos, lista todas as chamadas abertas aos brasileiros que nós identificamos. Então, essa lista, obviamente, não é... Existem outras chamadas que nós não identificamos, mas já é uma maneira de vocês encontrarem oportunidade de uma maneira consolidada. Para vocês terem uma ideia, agora compartilhei a minha tela, essa é a última lista de chamadas abertas, Euraxis Brasil List of Funding Opportunities. Publicamos para agosto e setembro. Então, vocês podem encontrar essa lista no portal Euraxis Brasil, vou mostrar para vocês, ou vocês se cadastrando vão recebê-la por e-mail. Aqui na tabela de conteúdo, essas são todas as chamadas que nós identificamos. Algumas são para mobilidade de doutorando, outras para pós-doc, tem todas as áreas do conhecimento. E tem algumas para projetos. Então, se vocês passam o olho aqui, depois vocês têm mais detalhes no conteúdo, no corpo do documento. Principalmente são bolsas para mobilidade de pesquisadores individuais. Por exemplo, essas bolsas financiadas pela Comissão Europeia do ERC para pesquisadores, bolsas iniciantes, bolsas de grupo. Então, você clica e você chega aqui onde tem mais detalhes. E aqui tem o link para a chamada. Mas aqui você vai encontrar também esse tipo de financiamento para projetos. Por exemplo, aqui a FAPESP, que quer apoiar grupos de pesquisa em parceiro com institutos alemãos. Aqui você vai encontrar também uma chamada, por exemplo, conjunta da Suécia com o Brasil para financiar projetos de colaborações. Então, eu acho que uma vez que seu laboratório é constituído, você vai poder encontrar aqui oportunidade de parcerias com europeus na nossa lista de chamadas abertas. Para encontrar essa lista, vocês no Euraxis Brasil ou Latinoamérica, vocês vão no tab Publications, e aqui é a primeira coisa que vocês vão encontrar, a lista de Funding Opportunities. Ok? Se vocês se cadastrem online na nossa lista de difusão, vão receber, toda vez que está disponível, vocês vão receber por e-mail. Espero que... Karina, depois você diz para a gente se ok aí, se a Charlotte conseguiu responder, se você compreendeu, se tem mais dúvidas. E a Tamires Moreira está perguntando, Tamires, depois você conta para a gente de onde você é. Ela está perguntando se ela conseguiu um financiamento para pós-doc europeu, se ela tem obrigatoriedade de voltar para o Brasil, assim como ocorre com financiamentos da CAPES e CNPq. Se for um financiamento das ações Marie Sklodowska-Curie, as bolsas individuais, AIF, você não é obrigada a voltar. Você nem precisa, na verdade, hoje está vinculada a uma instituição brasileira de pesquisa ou de ensino. Você pode, por exemplo, ter terminado seu doutorado recentemente, ainda não tem novo contrato, você se candidata para fazer esse pós-doc na Europa. Aí... Na verdade, desculpa, só para eu complementar aqui, Charlotte, desculpa, a Tamires é de João Pessoa, ela está no final do doutorado em Química, está dizendo que realizou o doutorado sanduíche na França durante 1 ano e gostaria de tentar novamente por lá. Então, aí talvez seja mais fácil. Então, essa bolsa individual das ações Marie Curie, você vai, se você for contemplada, você vai ter um contrato de trabalho com sua instituição de acolhimento na Europa. Agora,
o fato de você ter feito o seu doutorado sanduíche na Europa. Como eu falei agora, no fomento das ações Marie Sklodowska-Curie, você precisa ser móvel. E tem uma regra para AIF, bolsas individuais, que diz que você não pode ter morado mais de 12 meses no seu país de destino durante os últimos 3 anos. Então, se você passou mais de 1 ano nos 3 últimos anos nesse país de destino na hora na data que a chamada fecha, nesse ano aí, por exemplo, 12 de setembro, você não pode ir para a França. Você pode ir para a Itália, você pode ir para Holanda, mas você não pode ir para a França. Certo. Então, espero que tenha esclarecido, Tamires. Aqui a gente tem uma pergunta da Priscila Campos. Priscila, depois você conta para a gente de onde você é. Ela está dizendo que ela está no 2º ano do doutorado e gostaria de fazer um doutorado de sanduíche na Europa. Se existe a possibilidade de realizar sanduíche ou só doutorado pleno. E, continuando, ela está dizendo que tem... não, é isso mesmo. Desculpa, eu estou na Priscila errada. Priscila, então é isso. Doutorado, ela está no 2º ano de doutorado e quer fazer um doutorado de sanduíche na Europa. Então, o doutorado de sanduíche é muito mais costume no Brasil do que na Europa. Então, encontrar um fomento talvez seja um pouco mais difícil do lado europeu do que do lado brasileiro. Mas continua tendo fomento para doutorado de sanduíche do lado brasileiro. Vocês fiquem de olho nos editais da CAPES, do CNPq, das FAPES, Fundações de Amparo à Pesquisa dos seus estados, e também com as suas instituições, porque muitas vezes as instituições têm bolsa e nem sempre conseguem distribuir todas. Isso é surpreendente, não? Mas ontem eu estava no Espírito Santo e me disseram que às vezes só conseguem gastar metade do orçamento porque não tem demanda suficiente. Então, doutorado sanduíche, olhem com preferência nos fomentos brasileiros. E vocês podem olhar no Your Access Jobs, vocês podem procurar se há vagas. Pode ter possibilidade para doutorado sanduíche financiado pelas ações Marie Curie, e vocês vão encontrar no portal Your Access Jobs. Vou mostrar de novo para vocês. Aqui, Your Access Jobs. Não, esse aqui não é Your Access Jobs. Também não. Vamos voltar. Se você é pesquisador iniciante, vamos tirar. Pesquisador iniciante, não lembro, Priscila, qual é a sua área, mas vamos dizer que é economia. Arquiteta. E você procura aqui se tem alguma coisa para curto prazo. Se você quiser alguma coisa financiada especificamente pela Comissão Europeia, você tem que filtrar a sua busca aqui. European Research Program. A Priscila está dizendo que é bióloga, tá, Charlotte? Então vamos mudar. Biological Science, tem muito mais ofertas. Se você quiser alguma coisa de doutorado financiado pelas ações Marie Curie, vamos ver se encontramos alguma coisa filtrando aqui com Horizonte 2020, ações Marie Curie. Confirmando. Esse daqui não dá para saber se é curto prazo. Esse aqui é de uma vaga de doutorado na França. Aqui nessa altura eu não consigo saber se é curto prazo ou longo prazo, mas vamos tentar abrir 2. Aqui, por exemplo.
para ver se eles especificam. Aqui é 30... Ah, não, mas isso não diz full-time temporary. Você tem que olhar cada uma. Eu acho que você não pode filtrar por bolsas de curta duração no portal Euraccess Jobs. Mas é isso, eu aconselho principalmente vocês a olharem do lado brasileiro para doutorado sanduíche. Perfeito. Vou para a próxima aqui, então. O Matheus Tomás Nogueira, não sei de onde você Tomás, se você puder depois contar para a gente. Ele diz que tem duas questões. A primeira é em relação à linha de fomento para programas de cotutela. Aliás, se a linha de fomento para programas de cotutela é uma Marie Curie. E a segunda é a única forma de pleitear financiamento no programa Horizon 2020. Por instituições brasileiras, como a FAPEMIG, por exemplo, o pedido deve ser realizado necessariamente por um orientador, a FAPEMIG? Então, peraí, eu queria ler, do Matheus. O Matheus Nogueira está perguntando se a linha de fomento para programas de cotutela é o programa Marie Curie. Não, então, programa de cotutela normalmente são negociados entre instituições, se não me engano. Então, isso o melhor seria perguntar para a sua instituição se existem cotutelas com o país que te interessa. Marie Curie, para doutorado, você vai ter um diploma que é dado pelo programa de doutoramento. Como funciona o doutorado no âmbito do Marie Curie? A Comissão Europeia quer formar pesquisadores para o futuro, quer formar pesquisadores que tenham habilidade não só acadêmica, mas também um monte de outras habilidades que vão garantir que esses pesquisadores sejam empregáveis, que eles consigam um trabalho. O que acontece é o seguinte, hoje toda vez tem mais doutorandos que são formados e não tem vagas de professores o suficiente nas universidades ou de pesquisadores para todos esses doutores. Então, os pesquisadores de amanhã vão precisar criar seus próprios trabalhos, ou trabalhar no setor privado, ou trabalhar no terceiro setor. Sabendo isso, a Comissão Europeia investe para formar pesquisadores que justamente tenham as habilidades necessárias para trabalhar nas indústrias, nas pequenas empresas, pesquisadores que sejam empreendedores. Então, para fazer isso, ofereço uma formação doutoral que chama Innovative Training Network, ITN. Isso é a principal formação doutoral financiada pela Comissão Europeia. Instituições complementares se colocam juntas para oferecer uma formação doutoral. Essas instituições vêm de vários países, principalmente europeus, e de vários setores. Então, por exemplo, se você trabalhar em petróleo, você vai ter instituições acadêmicas de geologia, vai ter empresas petrolíferas e você vai ter também pesquisa fundamental em mecânicas dos fluidos. Enfim, você vai ter várias instituições complementares que vão se juntar para oferecer uma formação doutoral. Aí o doutorando que vai ser contratado vai obter um diploma desse projeto ITN. Não é bem uma cotutela, mas mesmo assim, entre Brasil, por exemplo, e Europa. Mas é uma formação doutoral oferecida por várias instituições complementares, mas você vai ter o diploma de uma instituição. Ficou claro para o Matias? Ficou, acredito que sim. E a segunda pergunta dele é se a única forma de pleitear financiamento no programa Horizon 2020 por instituições brasileiras como, por exemplo, a FAPEMIG, se o pedido deve ser realizado necessariamente por um orientador a essa instituição, né, como a FAPEMIG. E ele é da UFMG.
Então, Horizonte 2020 é um mundo de fomento. Para quem não conhece o Horizonte 2020, é o programa de fomento da Comissão Europeia para pesquisa e inovação durante 7 anos. Vai de 2014 até 2020. Pesquisadores individuais podem pedir fomento para sua formação ou para mobilidade. É isso que eu apresentei quando falei das ações Marie Skłodowska-Curie e das bolsas do ERC. Além disso, a Comissão Europeia, através do Horizonte 2020, financia projetos de pesquisa, projetos colaborativos internacionais com várias instituições. Como o Matias parece sabe muito bem já, a instituição brasileira que quiser participar de um consórcio para responder a uma chamada do Horizonte 2020, precisa trazer a sua parte de fomento, um cofomento. Para isso, algumas fundações de amparo à pesquisa asseguram que trazem esse fomento, ou se não, o CNPq recentemente assinou um acordo dizendo que pode trazer um fomento. Agora, cada uma das FAPs e o CNPq publicou guidelines especificando os critérios. Normalmente, os pesquisadores, no caso da UFMG, vão ter que candidatar as linhas tradicionais de fomento da FAPEMIG para financiar sua participação no Horizonte 2020. Mas você tem que ler as guidelines da sua Fundação de Amparo à Pesquisa do seu estado para ter certeza. Se a sua fundação não assinou, você lê as guidelines do CNPq, que o CNPq financia. Então, pesquisador individual entra diretamente, instituição entra no consórcio junto com parceiros europeus, mas traz seu fomento, ou interno, ou da FAPEMIG, ou do CNPq. Perfeito. A gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou seguir nessa do Horizonte 2020, que a gente tem mais uma pergunta do Henrico. Acho que seu nome é Bloise, Henrico. Desculpa, não sei falar seu sobrenome. Ele está dizendo que é professor universitário, eu só não sei ainda de onde. Mas ele gostaria de saber como ele pode obter mais informação sobre a Individual Fellowship da Horizonte 2020, se ele obtém esse em contato, né, diretamente com a universidade que ele pretende se alocar ou ao pesquisador estabelecido. Então, as bolsas individuais são financiadas no âmbito das ações Marie Curie, né? MSCA. Para você obter mais informações, você pode ir no site da Euraxis Brasil. Deixa eu compartilhar a minha tela. Peraí. Mas também, na página inicial da Euraxis Brasil, a nossa primeira notícia é sobre Marie Curie, sobre essa bolsa individual. Aqui você vai ter as informações iniciais que você precisa para Marie Curie. Ajuda. Existem muitas pessoas que estão à sua disposição para ajudá-lo a preparar uma candidatura. A sua candidatura vai ser submetida junto com uma instituição de acolhimento na Europa, acadêmica ou não. Então, o primeiro passo é encontrar essa instituição. Depois, eu te encorajo a perguntar com a pessoa, o seu supervisor na Europa, se na instituição de acolhimento tem alguma pessoa que é dedicada a ajudar os pesquisadores com fomentos europeus, que muitas vezes tem alguém nas instituições europeias especializado em ajudar pesquisadores nas suas candidaturas para os fomentos da comissão. Também você pode e deve entrar em contato com os pontos focais Marie Curie no seu país de destino e no Brasil, porque tem um ponto focal Marie Curie no Brasil que chama Elisa Nattola e ela fica sediada no CONFAP. Aqui, nessa notícia Marie Curie, no final você tem recursos adicionais e você tem o contato da Elisa, que é aqui. E você também tem aqui um link para você encontrar o ponto de contato no seu país de destino. Então, clicando aqui, você vai encontrar uma lista com todos os países. Então, aqui você...
Eu acho que ele ainda está com dúvida sobre aplicar diretamente com a instituição de interesse, não pela FAPEMIG ou CNPq. Não. É possível aplicar direto, né? Sim, e por isso que eu especifico. Horizonte 2020, como instituição, você precisa de um confirmamento. Horizonte 2020 para a mobilidade de pesquisadores individuais, isso é Marie Skłodowska-Curie e ERC, você vai direto, você não precisa de confirmamento. O pesquisador individual brasileiro é elegível, pode pedir dinheiro, pode pedir uma bolsa para a Comissão Europeia diretamente. Então, você submete a sua candidatura junto com pesquisadores do mundo todo com uma instituição de acolhimento na Europa. E só. Perfeito. A Cristiane Calil está perguntando, que ela está dizendo que está matriculada no doutoramento em Ciências da Educação na Universidade de Coimbra. Inclusive, ela mandou um e-mail para a gente agradece, viu, Cristiane? Ela está dizendo que o curso se inicia agora, final de setembro. Ela precisaria de um financiamento em curto prazo. Ela está querendo saber se é possível conseguir. Não sei quais são os fomentos de Portugal. Então, o que você pode fazer é entrar no Euraccess Portugal e você... não estou compartilhando aqui minha tela, mas você entra no Euraccess Portugal e você vê a parte de fomento. Curto prazo é raro no Brasil e na Europa. Você encontrar alguma coisa de imediato é difícil, mas procure lá. Outra dica, Euraccess fez um focus sobre Portugal, porque na nossas newsletter nós publicamos focos sobre os países europeus que fazem parte da Euraccess, não? Com frequência. E um dos últimos foi o Portugal. Vou tentar te mostrar onde encontrar. Ok, estamos no Euraccess Brasil. Você vai em Publications. A terceira aba, Countries in Focus. E aí você vai encontrar o focus sobre Portugal. E então aqui tem uma parte sobre fomentos, que vai te dar dicas sobre os fomentos que existem. Certo? Perfeito. Enquanto... Acho que te atendeu. Se você tiver te atendido, você fala para a gente, tá? Cris, acho que é isso. Pena, né? Curto prazo, realmente, de agora para setembro, às vezes pode ficar mais complicado, mas quem sabe ela consegue encontrar. Que bom, Cristiane. O Davi Soeiro e o João Paulo têm perguntas parecidas sobre oportunidades para recém-doutores. Então, o Davi Soeiro é professor e pesquisador na UFMG e ele está iniciando uma busca por oportunidade de financiamento para pós-doutorado como pesquisador visitante ou pesquisador visitante na Inglaterra. Ele está dizendo que terminou o doutorado em 2015 e se existem oportunidades específicas na Inglaterra para recém-doutor. E o João Paulo, também de Belo Horizonte, está dizendo que está no último ano de doutorado na UFMG. E ele queria também saber sobre oportunidades para recém-doutores. Então, isso vocês, na verdade, estão buscando oportunidade de pós-doc, vamos dizer, ou de vagas de pesquisadores. Então, o que eu aconselho para vocês é buscarem no Euraccess Jobs. Como eu falei, é um portal de oferta de trabalho em pesquisa. Vocês podem refinar suas buscas por Reino Unido, para Davi, ou por área de conhecimento, e vocês veem o que está disponível hoje para você se candidatar. Também renovem as suas buscas, porque tem ofertas que vão fechar, outras que vão abrir todo dia. Então, é importante vocês ficarem cientes disso. Depois, o Davi queria ir para o Reino Unido e o outro doutorando do UFMG, não lembro qual era o país de destino. Não, ele não mencionou um país específico. Então, para o Davi especificamente, você pode consultar Euraccess UK e você vê as oportunidades que estão publicadas no portal Euraccess UK. Por fim, dá uma olhada na nossa lista de chamadas abertas.
porque sempre identificamos oportunidades no Reino Unido, financiadas pelo Reino Unido, mas por vários diferentes órgãos e várias áreas, vários níveis de experiências. Certo. Respondemos, então? A Charlotte conseguiu responder aí para vocês? E por fim, se vocês são recém-doutores, vocês podem pleitear uma bolsa individual das ações Marie Curie, que são bolsas para pesquisadores com doutorado ou com 4 anos de experiência, depois de entrar no início do doutoramento. Eu espero que tenha atendido aqui as expectativas, acho que sim, o Davi está agradecendo, então, João Paulo, se te atendeu também, a gente agradece. A Suzana Benítez está perguntando se um laboratório que tem a vaga para receber um pesquisador no Brasil, mas que não tem a bolsa, se ele pode anunciar a vaga no Euraxis, via Euraxis. Pode fazer 2 coisas. Pode anunciar a vaga, especificando que não tem fomento, né? E você pode especificamente fazer alguma coisa que chamamos de manifestar o seu interesse em receber pesquisadores. Essas bolsas individuais das ações Marie Curie que eu mencionei, AF, elas permitem tanto que os brasileiros realizem uma temporada na Europa, quanto que um pesquisador, uma pesquisadora sediada na Europa, venha para o Brasil para 2 anos. Então, a sua instituição que tem interesse, que tem uma vaga, que gostaria de receber um pesquisador, inclusive um europeu, e eu concordo plenamente que isso é fundamental na hora de internacionalizar a pesquisa brasileira, trazer pesquisadores para cá. Então, a sua instituição pode publicar sua manifestação de interesse em receber alguém no portal. Isso chama host... agora está fugindo o nome, mas no portal Euraxis, vocês vão criar uma conta para a sua instituição e depois vocês vão publicar a sua hosting offer, é assim que chama. E para isso eu posso mandar para você um passo a passo, porque nós publicamos um passo a passo de todas as etapas que a instituição tem que fazer para manifestar interesse em receber um bolsista europeu, por exemplo, das ações Marie Curie, para trabalhar nas instituições brasileiras. Uhum. Espero que tenha respondido. Hoje a noite é longa aqui. Quando você falar tá bom, viu, Charlotte? Temos várias perguntas aqui. A Priscila Campos está dizendo que ela tem 8 anos de pós-doc no Brasil e está tendo dificuldade de conseguir pós-doc no exterior. Será que ela não se classifica mais como pós-doc, sim como Research Associate, ou tem outra denominação? Assim. Como ela está 8 anos como pós-doc, né? Ela quer entender se ela não se classifica mais como pós-doc lá fora. Eu acho que pós-doc é globalmente usado pelos pesquisadores depois do doutorado, que às vezes muito tempo depois do doutorado, que eu tenho uma experiência fora. Alguns países chamam de sabático, outros chamam de pós-doc, ou deve ter outras denominações. Talvez o mais fácil seria você procurando no portal Euraxis Jobs, você filtra por nível de experiência. Não sei exatamente se você seria R2 ou R3, mas eu vou te mostrar como fazer isso. Uhum. Então, você agora está vendo Find Jobs. Researcher Profile. Você clicando aqui para filtrar, você pode clicar R1, R2, R3, R4. Aqui, Need Help, você tem a definição do que é um R1, o R2, o R3. Então, o R2, ele é pesquisador com doutorado, ainda não totalmente independente, que tem mais de 4 anos de experiência. Talvez você já seja um R3, não? Então, procura o que você encontra com R3. Ela disse que a dúvida dela é exatamente essa, se ela seria R2 ou R3. Eu acho que a diferença é se você já é independente ou se você faz pesquisa com o supervisor.
E principalmente se você publica sozinha ou você sempre publica com supervisor. Então, você olha em detalhes aqui, mas eu acho que developed level of independence. Eu acredito que você seja R3, o que não impede você de candidatar para uma vaga R2, não? Dependendo de quem recrutar, as condições podem ser diferentes, então vale a pena dar uma olhada nas duas possibilidades. Tudo bem, Priscila? Vou passar aqui para a Indaiara agora, tá? A Indaiara está perguntando, a Indaiara Bertoldi Martins, está perguntando se a Euraxis fomenta projetos individuais e, se sim, como ela deveria escrever esse projeto, se seria no mesmo modelo que CNPq e CAPES exigem, ou se você pode indicar como é que seria. Indaiara, você já tem doutorado? Responde aí para a gente, Indaiara, por favor. Sim, ela já tem. Então, antes de mais nada, Euraxis não financia projeto nenhum. Euraxis não financia nada. Euraxis é uma ferramenta para vocês encontrarem o que vocês estão buscando, seja financiamento, seja apoio, ajuda para você e para sua família. Então, isso, desde o início, não tem isso. Agora, você vai encontrar um monte de instituições que financiam projetos de pesquisa, sim. E cada um tem seus próprios requisitos quanto à maneira de você descrever o projeto. O que eu posso te dizer é que, no caso da Comissão Europeia, se você quiser fazer um pós-doc na Europa, por exemplo, você vai pleitear uma bolsa individual das ações Marie Skłodowska-Curie, IF. IF, a Comissão Europeia detalha tudo muito bem sobre o que eles querem e de qual maneira o seu projeto tem que ser apresentado. Isso você vai encontrar esses documentos na chamada. Se for do interesse de vocês, eu posso mostrar aqui como faz, mas eu acho que talvez seja muito detalhado. Uhum. Podemos também você pode entrar em contato comigo depois, Indaiara. A minha dica é, no caso da Comissão Europeia, as condições, as exigências para o formato, a apresentação são muito rigorosas e tem que ser respeitadas à risca. Não é para inventar, é para fazer exatamente o que eles pedem. Inclusive, o número de páginas é limitado a 10 páginas para o projeto de pesquisa, não bote 11, porque você já não é descartado. Mas, no geral, depende de quem financiar a sua vaga, a sua bolsa, etc. Mas a Euraxis não vai financiar. A Euraxis vai só ajudar vocês a identificar quem vai financiar. Perfeito, acho que está esclarecido aí. Aqui a gente tem uma pergunta da Rosângela Brito, ela está dizendo que é pós-doc na Federal do Rio Grande do Sul, fez um doutorado sanduíche na França e foi recebida na época pelo pessoal da Euraxis na Universidade de Destino. Mas Qual universidade? Ela ainda não me disse, mas logo ela deve dizer. Tá, não, mas ela está dizendo que o financiamento recebido foi pela CAPES. Mesmo já sendo recebida pela Euraxis num sanduíche, ela pode concorrer a alguma candidatura pela Euraxis para pós-doc? Claro, Euraxis, você não vai concorrer pela Euraxis, você vai encontrar o pós-doc ao qual você vai concorrer no portal Euraxis. Então, você pode e deve se candidatar de novo, e se você for contemplado, se você conseguiu o seu pós-doc, você vai ser recebido de novo pelo pessoal da Euraxis na Europa, assim eu espero, porque o objetivo dos meus colegas Euraxis na Europa é acolher os pesquisadores, facilitar a sua chegada, facilitar a sua integração, propiciar a oportunidade de networking, de saídas, porque às vezes um pesquisador que vai passar uma temporada na Europa, às vezes deixa a família aqui, às vezes ainda é jovem, não tem família, e se encontra muito só no novo país, não sabe como se encontrar. Então, podem contar com o pessoal da Euraxis para recebê-los lá, para sugerir, propor atividades, cursos de línguas, enfim, desbravar o seu novo país, a sua nova instituição. Ela está dizendo que foi muito bem recebida pelo Euraxis e eu falando francês, calma aí. Université François
Franche-Comté? Não. Não sei falar esse nome todo. Poxa, tá vendo? Eu preciso aprender francês com você, viu, Charlotte? Aham. Então, é Université François Rabelais. Eu não vou Rabelais. conseguir. De Tours, sei lá. Não sei Certo. falar. Mas eu não sei o nome da universidade. Onde fica? Tours, né? Isso. No leste da Europa. Não, no oeste. Pronto, ela já entendeu. Que bom. Consegui me comunicar, então, né, Charlotte? Já. Então, valeu, Rosângela. Você me deixou numa situação nesse francês aqui. Vou aprender. Então, a Rosângela o Douglas Norberto está dizendo que ele é professor visitante da UFABC, né? Federal do ABC. A área dele é bioquímica, a pesquisa dele tem necessidade de uma forte interação com estudos desenvolvidos na área de matemática aplicada à biologia. Ele conheceu linhas de pesquisa de um grupo na França que seria muito interessante. Ele acredita ser um projeto de longa duração e fronteira. A dúvida dele seria por onde começar, contato com o líder do grupo da França, para formular junto um projeto, ou se ele começa pela RC, avaliando a viabilidade de financiamento. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, de ter essa pergunta, porque não falamos nada do ERC até agora. Uhum. Eu acredito que você já tenha uma ideia de como funciona, e então agradeço muito a sua pergunta. Eu aconselho para você, primeiro, identificar qual seria a bolsa na qual você se encaixa. As bolsas do ERC são bolsas entre aspas, porque na verdade são fomentos consequentes de 6 a 10 milhões de reais para realizar um projeto de pesquisa ousado. Então, tem 3 tipos de bolsas individuais que dependem basicamente do tempo que você tem seu doutorado. Não sei se você falou. Tem um quarto tipo de bolsa do ERC, que é uma bolsa que chama Synergy, e que financia grupos de pesquisadores, de 2 a 4 pesquisadores. Justamente a ideia é dizer, nós temos um bioquímico, um matemático, um biologista, um biólogo, e nós precisamos estar juntos para resolver essa questão científica. Só juntos podemos fazer isso. Então, no caso, vocês vão pleitear juntos a uma bolsa Synergy. Se isso for o seu interesse, Synergy, a chamada vai abrir em setembro, fica aberta mais ou menos para 4 meses. São fomentos de até 10 milhões de euros. Então, 45 milhões de reais para até 6 anos, no caso. E a candidatura é submetida por um dos pesquisadores, tem que ser líder. Mas isso os seus colegas na Europa vão poder dizer. Se você decidir pleitear para uma dessas bolsas do ERC individual, você identifica se você se encaixa no Starting, Advanced ou Consolidated. Ele está dizendo que o doutorado dele foi em 2011. 2011, há 5 anos, então seria de 2 a 7 anos, Starting Grant. Você pode pleitear Starting Grant, que vai abrir agora também em setembro, normalmente deve abrir a chamada. De todo jeito, você precisa de uma instituição de acolhimento na Europa, então você já pode fazer contato com esse grupo que você identificou na França para ver o que eles acham da sua proposta, etc. Da mesma maneira que eu falei para Marie Curie, tem muitas pessoas que estão aqui para te ajudar. Nas instituições europeias, muitas vezes tem essa pessoa dedicada a ajudar os pesquisadores para pleitear fomento da Comissão Europeia. Tem um ponto de contato focal, um ponto focal ERC no Brasil, que chama professor Moacir Martucci, e ele fica na USP, e tem também pontos focais em todos os países europeus. Então, deixa eu mostrar isso para vocês. Estou compartilhando a minha tela agora? Não, né? Deixa eu mostrar isso. Peraí. Vou mostrar para você os contatos. Isso você encontra no site da Euraxis Brasil, tá? Mas aqui, para você poder fazer um
print screen fácil, aqui o contato do professor Moacir, ponto focal na Europa do ERC você encontra através desse link, tem o nosso guia sobre o ERC, e fizemos entrevistas de pesquisadores. Se você entrar no site Euraxis Brasil, você botando ERC como palavra-chave, você vai encontrar as nossas entrevistas de brasileiros que foram para a Europa com essas bolsas. Obviamente, eu continuo à disposição, não, de vocês para sanar as outras dúvidas, ou as dúvidas que vierem depois. Vou compartilhar agora meu contato. Pronto. Não hesitem em brasil@euraxis.net. Eu vou colocar também, eu coloquei vários dos links que você compartilhou no momento que você estava falando, eu compartilhei. Eu vou só fazer uma pergunta e já compartilho no Facebook também os seus contatos, tá? Sim. Até que horas a gente tem mais uns minutos, Charlotte? Sim, claro, vamos lá, estou aqui para sanar suas dúvidas. Então, tá bem. Na verdade, tem uma pergunta que eu deixei passar do Facebook, eu peço desculpas. A Elaine Costa, eu não sei de onde ela é, mas ela está perguntando quais são as chances de pós-doc para pesquisadores oriundos de instituições, universidades brasileiras privadas. Eu acho que as chances são as mesmas que os outros, não? Depende de cada pesquisador. Não tem, pelo menos com os fomentos europeus e também dos outros fomentos que eu conheço, nunca tem predefinição, nunca tem cota de brasileiros, nem de outros países, e nunca tem cotas vindo de instituições no top 200 dos rankings, ou no top 300 ou 400, isso eu acho que não existe. Se você tiver um projeto sério, consistente, que você respeita as condições, não tem por que você ter menos chance do que os outros. Uhum. É bom a gente esclarecer, isso é bem importante. Aqui, o Carlos Germano está falando que ele é de Fortaleza e está perguntando como ficará a questão da pesquisa com a saída do Reino Unido da União Europeia. Em quanto tempo sentiremos os efeitos? Se ainda seria válido buscar ações de pesquisas financiadas pela União Europeia ligadas ao Reino Unido? Então, hoje o Reino Unido ainda faz parte da União Europeia e pode receber pesquisadores com os fomentos das ações da Comissão Europeia 100%. Nada mudou a respeito disso. Você pode pleitear uma bolsa individual da Marie Curie, uma bolsa do ERC e fazer sua pesquisa no Reino Unido. Continua. Como vai ser no futuro, não podemos dizer, porque vai depender de como vai ser negociado. O Reino Unido está negociando, o Reino Unido, por exemplo, poderia decidir continuar a contribuir com o orçamento da pesquisa da Comissão Europeia, da União Europeia, o Horizonte 2020, que depois de 2020 vai chamar Horizon Europe. Se eles contribuírem, eles vão beneficiar. Mas ainda isso não está decidido. Disponibilizei o contato, já chego aí no Facebook para compartilhar o contato da Charlotte. Eu vou fazer mais uma pergunta. O Marco Batista gostaria, se é possível, durante a graduação, procurar bolsas de estágio. Ele está terminando a graduação e gostaria de terminar o projeto de pesquisa na Europa, e ele é da USP. Na verdade, eu acho que é a partir de doutorado, né, Charlotte? É porque Euraxis é uma iniciativa para os pesquisadores, então a partir de doutorando ou futuros doutorandos. Estágio você não vai encontrar no portal Euraxis Job, estágio para graduação você não vai encontrar. O que eu posso te aconselhar é você procurar um site que chama Study in Europe. Provavelmente no Study in Europe você vai encontrar um caminho para você identificar estágios. Mas eu não sou a pessoa adequada para te ajudar nisso.
Perfeito. E aqui é claro que aqui a rede de pesquisadores, a gente entende pesquisadores diferente de pesquisadores como o Euraxis entende. Então, a rede de pesquisadores abrange pesquisadores desde que ainda estão na educação básica. Iniciação científica. Isso, mas para o Euraxis, as fontes de fomento e financiamento é para pesquisadores que já tenham uma trajetória maior dentro da pesquisa acadêmica, ok? Não então, só acadêmica, tá? É para pesquisadores a partir de futuros doutorandos, mas a Comissão Europeia dá muita importância à pesquisa que não seja realizada na academia. Até tem uma pergunta sobre isso, que eu ia fazer agora, do Bruno Bartel. Ele falou que está terminando o doutorado em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, agora em 2018. E ele gostaria que você comentasse sobre esse perfil de pesquisador empreendedor. Em que medida o contexto acadêmico atual europeu encara e pensa esses diversos setores privados, terceiro setor, que são capazes de absorver recém-doutores, jovens pesquisadores? Eu acho que é um pouco isso. Sobre as oportunidades de trabalho, eu não sou a pessoa mais adequada, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo na Europa, onde vão os pesquisadores. Existem vários estudos, mas eu não tenho no topo da minha cabeça as respostas. Agora, em termos de formação, esse empreendedorismo pode parecer ainda mais desafiador para um pesquisador como você, Bruno, de antropologia. Então, eu posso dizer de conversas que eu tive, por exemplo, com brasileiros que foram para a Europa com os fomentos da Marie Curie, que realmente encorajam esse empreendedorismo, a inovação, etc., de ciências humanas. Eu lembro de uma brasileira que estudava linguagem, ciência da linguagem, né? E ela trabalhava com refugiado. Então, a inovação dela foi criar um aplicativo para que os refugiados consigam se comunicar de maneira mais fácil no seu novo país. Então, é nesse aspecto que a formação tenta inserir sempre inovação, mas também permitir que os pesquisadores desenvolvam habilidade para se tornarem mais empreendedores. Perfeito. Eu queria, antes de continuar com as perguntas, se você me permitir, Charlotte, eu queria, como eu conheci o Euraxis, né? Eu conheci o Euraxis em 2016, porque um dos pesquisadores do laboratório em que eu fazia doutorado, João Silveira, da Arte Ciência, hoje na Swissnex Brasil, um beijo, João, ele estava participando de um concurso chamado Science Slam, promovido pelo Euraxis Brasil. Então, Charlotte, assim que a gente se conectou, então você podia falar um pouquinho sobre o Science Slam e a gente voltar para as perguntas daqui a pouco? Logo a gente volta, tá? Claro, mas essa pergunta se encaixa muito bem, porque, na verdade, Euraxis organiza, como você falou, um concurso de comunicação científica que chama Euraxis Science Slam. Isso para mostrar justamente que os pesquisadores devem desenvolver habilidades variadas, inclusive em comunicação científica, porque no mundo você tem que falar da sua pesquisa para várias pessoas, não para a sua família, para os financiadores, para as bancas, para os bancos, para a Comissão Europeia, quando você quer que financiem a sua pesquisa. Enfim, você tem que aprender a sair um pouco dos moldes acadêmicos. Então, a nossa ideia na Euraxis foi baseado na experiência da Europa em divulgar a ciência, em museus de ciência, em concursos, etc., organizar um concurso que chama, então, Euraxis Science Slam. E o desafio, eu vou compartilhar com vocês. Isso. O desafio que damos para os brasileiros, para os pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, a partir de mestrado em diante, é apresente a sua pesquisa em máximo 6 minutos, de maneira divertida, de maneira que todo mundo possa entender. Crianças, pesquisadores de outras áreas, não pesquisadores,
técnicos, a sua avó, todo mundo. Mas a gente quer se divertir também. Então, faça essa apresentação ao vivo e concorra a uma viagem para a Europa, porque a ideia é sempre desenvolver as carreiras dos pesquisadores e dar oportunidade de realizar pesquisa na Europa. Então, o nosso concurso já está na 6ª edição. Estamos recebendo candidaturas agora, até 15 de setembro. Nós vamos selecionar os 5 melhores candidatos e convidá-los para o Rio, no 17 de outubro, onde eles vão apresentar ao vivo a sua performance, a sua pesquisa de maneira criativa. E aí o vencedor ou a vencedora vai ganhar uma viagem para a Europa, onde vai visitar o instituto de pesquisa da sua escolha e assim pode negociar futuras colaborações, pode negociar bolsas de pós-doc, pode negociar um monte de coisas durante essa entrevista que vai ter na Europa. Isso é o site do nosso concurso, Euraxis Science Slam, scienceslambrasil.com. E tem todas as condições do concurso, mais uma vez é aberto aos pesquisadores de mestrado em diante do Brasil inteiro e em todas as áreas do conhecimento. Vocês vão ter tudo aqui. Inclusive apresentações dos finalistas do ano passado, os vencedores. E vocês vendo as fotos aqui, vocês podem ver que é uma noite muito simpática e divertida, essa final do concurso, que então acontecerá no Consulado da Itália, que é um lugar fantástico no Rio de Janeiro, em 17 de outubro. Agora, só mais uma coisa... Como também sabemos que ninguém nasce um bom orador, assim, que você tem que treinar, que você tem que ouvir dicas, que você tem que praticar muito para apresentar de maneira lúdica, interessante, divertida, para você vencer o estresse antes de falar. Então, por isso, organizamos também um treinamento para os pesquisadores sobre técnicas de apresentação. Esse treinamento acontece na véspera da final do SLAM, então vai acontecer no Rio também, no 16 de outubro, para os finalistas do SLAM e para a comunidade local que queira melhorar o seu desempenho em apresentações científicas. Em breve receberemos candidaturas para quem quiser participar. E pode ter essas informações no site do treinamento Euraxis, que chama comunica.splashzat.com. E aproveito para agradecer a parceria da rede de pesquisadores que vai oferecer um treinamento online para os finalistas do SLAM, para ajudá-los a desenvolver suas performances e melhorar um pouco o que eles vão fazer ao vivo. A gente que agradece, é uma honra, na verdade, um privilégio participar desse processo e a gente vai adorar, mas eu queria te pedir permissão para convidar todo mundo da rede aí que está assistindo a gente, quem não é da rede ainda, para enviar suas candidaturas. É uma oportunidade muito bacana, é realmente uma noite divertida, os treinamentos são excelentes, já passaram pessoas que contribuíram muito, e assim, acho que é uma oportunidade de se conectar com outras pessoas que também fazem pesquisas e querem contar de outras formas. Então, um convite aqui, não só da Charlotte, mas da rede também, para que vocês se inscrevam, arrisquem, tentem fazer algo de uma forma diferente, contar suas pesquisas. Mandar um beijo para o Léo, né? O Leonardo, lá do Gatu, ex-vencedor do Science Slam também, ganhador do ano de... um dos treinadores desse ano. Legal, beijo para a Cris também, do Gatu. E aqui, eu posso perguntar só mais 3 ou 4 perguntas? Sim. Então tá. Gente, não se esquece de inscrever no Science Slam, aí quem está acompanhando. Até 15 de setembro.
até 15 de setembro, eu compartilhei os links aí, até porque é uma oportunidade também de vocês se conectarem com pesquisadores fora, caso ganhem, né? Porque, como a Charlotte disse, tem uma oportunidade de uma viagem para a Europa. Acho que os vencedores dos anos anteriores aproveitaram bem essa oportunidade. Inclusive, o André, da Universidade de Londrina, mais cedo tinha pesquisadora de lá, ele foi para a Espanha, acabou de voltar para a Espanha, ou está prestes a voltar para a Espanha com o instituto que ele encontrou quando estava na Europa, graças à viagem da Euraxis, e vai realizar uma temporada com bolsa da CAPES nesse laboratório espanhol durante 7 meses. Parabéns, André! Um beijo para você. A Renata Rocha está perguntando, vou voltar agora para as perguntas oportunidades na Europa, tá? Sim. A Renata Rocha, essa também é uma oportunidade para a Europa, né? O Science Slam, mas vamos lá. A Renata está perguntando se tem um nível de proficiência da língua mínimo exigido para o país que você for aplicar. E ela está perguntando, pois conhece pessoas que falam bem inglês e espanhol, mas o teste de proficiência é muito caro e às vezes elas não podem pagar. Sim. Tudo depende de qual a vaga a qual você vai se candidatar. Então, às vezes pode ter trabalho ou bolsas para a Polônia, onde é exigido você falar inglês e não polonês. Para as finanças, para as vagas, por exemplo, as bolsas da Comissão Europeia, da Marie Curie, das ações Marie Sklodowska-Curie, não é exigido proficiência. Agora, a sua candidatura vai ser toda em inglês. Mas se você for para a Alemanha, vai depender se o laboratório de acolhimento vai falar inglês ou vai falar alemão. Mas a exigência da prova de proficiência depende de quem contratar ou de quem financiar. Agora, eu encontrei uns coordenadores do programa Língua Sem Fronteiras e acho que está aumentando muito nas instituições brasileiras, né? E os coordenadores dos Língua Sem Fronteiras vão aplicar uns testes de proficiência gratuitamente, se não me engano. Talvez nas línguas mais comuns, como inglês, francês, espanhol, talvez alemão, não tenho certeza. Então, procurem Língua Sem Fronteiras. Aqui tem uma pergunta da Josielen de Paula. Ela diz que é hispano-brasileira e está terminando o doutorado na Espanha, na Universidade Complutense. Ela pode encontrar uma oportunidade de pesquisa pós-doutoral no Brasil na área de relações internacionais, via Euraxis? Eu não sei se via Espanha ou via Brasil. Pode sim, porque, como eu falei, o portal Euraxis Jobs ele é aberto a todas as instituições do mundo todo que queiram publicar suas vagas. Então, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, por exemplo, publica todas as suas ofertas de pós-doc financiadas pela FAPESP no Estado de São Paulo, no portal, que são abertas aos estrangeiros, são publicadas no portal Euraxis Jobs. Então, você pode encontrar. Deixa eu te mostrar. Voltando para o Euraxis Jobs. Se você especificar Brasil nos países, primeiro vem os países europeus. Então, o Brasil aparece lá no final da lista, apesar de não ser ordem alfabética. Brasil, você vai encontrar 72 ofertas. Vai ter de tudo. Às vezes vai ter relações internacionais, às vezes não. Por isso que você tem que renovar. Então, esse daqui é a Universidade de Campinas. Esse daqui é uma oferta da FAPESP. Mas tem outras que não são do estado de São Paulo. Tudo isso é financiado pela FAPESP. Eu acho que deve ter respondido, você diz para a gente, viu, Josielen? E a Suelen está falando que você mencionou que é necessário um intervalo de 3 anos para a candidatura de pessoas que estiveram por um período maior de 12 meses no país desejado. Ela está dizendo que, no caso dela, ela ficou exatamente 12 meses no Reino Unido durante o doutorado.
Ela está perguntando se conseguiria aplicar uma bolsa individual de pós-doc nesse mesmo país ou se ela teria que respeitar o intervalo de 3 anos. O intervalo não é de 3 anos. A regra de mobilidade das bolsas individuais Marie Skłodowska-Curie é, se você for para uma academia, porque isso muda também, se você pleitear uma dessas bolsas standard, você não pode ter morado no país de destino mais de 12 meses nos últimos 3 anos. Então, se nos últimos 3 anos você passou mais de 12 meses no Reino Unido, você não pode ir. Agora, você pode ir para outro país. Agora, para a chamada do ano que vem, que vai abrir no mês de abril e fechar em setembro do ano que vem, talvez a sua mobilidade, você já vai ser elegível. Uhum. Mas você não tem que esperar 3 anos. Você só tem esse delay que não pode ultrapassar. Perfeito, ela disse que respondeu. Aqui a gente tem a Fabíola Menezes perguntando, está agradecendo a oportunidade do diálogo, e ela está dizendo que é doutora em psicanálise e atualmente ela cursa um outro doutorado em filosofia. De acordo com o edital de doutorado sanduíche do CNPq, ela não poderia se candidatar ao doutorado sanduíche. No entanto, ela tem desejo de realizar um curso para complementar o doutorado em filosofia. Ela gostaria de uma sugestão para a bolsa de doutorado em filosofia sem ser do CNPq, ou saber se as oportunidades de pós-doutorado exigem algum doutorado específico. Então, por que o CNPq não autoriza? Pelo fato de você ter feito já doutorado em outra área, tem que ser o primeiro doutorado só, né? Porque na verdade ela tem um doutorado e ela está fazendo um segundo doutorado. Então, no segundo doutorado, não estão permitindo um sanduíche. Acredito que é isso. Se ela estiver ainda vendo a gente, depois você explica melhor. Ela explica melhor. A gente pode passar para uma outra, mas acredito que sim. Mas, para responder, isso vai depender, essas oportunidades, como eu falei, de curta duração, que seria mais ou menos um sanduíche na Europa, você pode procurar no site Your Access Jobs. Você pode ficar atenta na nossa lista de chamadas abertas que publicamos a cada 2 meses. Se identificarmos alguma coisa assim, nós vamos publicar nessa lista, no site da Your Access Brasil, no nosso Facebook, nas nossas mídias. Se nós identificarmos, publicamos. Mas é raro identificar bolsas para curta duração para doutorado na Europa. Eu não vejo tanto. Não quer dizer que não exista. O fato de você poder ou não participar, porque seu segundo doutorado vai depender de quem financiar. Cada financiador, cada órgão de fomento tem suas próprias regras. E o fim da pergunta era ligado à AIF, saber se você pode pleitear, se precisa de um doutorado específico. Não, em todas as áreas do conhecimento. Apenas o seu projeto de pós-doc tem que ser coerente com a sua trajetória toda. Eu tenho certeza absoluta que faz sentido você fazer filosofia depois de psicologia, mas você vai ter que explicar isso para Marie Curie. E falando em Marie Curie, temos uma pergunta aqui do Tiago, não sei se você pode responder agora ou se é melhor ele mandar um e-mail para você depois. Desculpe, o Tiago Assunção está perguntando sobre o pós-doc individual, a bolsa de pós-doc individual Marie Curie. Ele está falando que gostaria de obter dicas de como abordar pela primeira vez um pesquisador pedindo para ser supervisor. Se você poderia dar alguma dica, talvez seja legal para outras pessoas também. É uma boa pergunta e eu vou escrever. Como abordar o seu supervisor, eu não sei exatamente, porque tudo isso depende muito de país para país. Eu tive um treinamento recentemente dado por um ponto focal alemão de Marie Curie, que estava dizendo, por exemplo, entra em contato com um e-mail que seja sério, nada de bolinha72@gmail.com, não. Se você tiver um endereço, e-mail da sua universidade, use esse. Seja formal, seja educado e seja bem claro no que você quer.
mostre para esse supervisor que você é um bom pesquisador. Depois tem outras dicas que eu posso procurar e se ele quiser entrar em contato com o e-mail, eu posso ver se tem ainda essas dicas para compartilhar. No site do portal Euraccess temos um novo módulo, vamos dizer, que eu vou tentar encontrar para você. Ah, não, aqui não. Que chama Intercultural alguma coisa, agora está fugindo o nome, eu posso mandar para você, que são justamente dicas para a gente se comunicar bem com a pessoa dependendo do país dela. Você não fala da mesma maneira com o brasileiro ou com o indiano, e da mesma maneira você não vai falar da mesma maneira com o seu supervisor alemão ou português. Então, eu vou vou tentar identificar onde fica esse módulo de interculturalidade, de comunicação intercultural e mandar o link para você. Tiago está aqui com a gente na sala, né, Tiago? Então, eu tenho o e-mail dele, a gente pode mandar para ele. Espero que tenha te ajudado, Tiago. A Clícia Grativol, equipe rede da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Clícia, estou com saudade. Beijo. Ela está perguntando quanto tempo você indica, Charlotte, para alguém que está pleiteando um pós-doc, quanto tempo você recomenda que um candidato a esse pós-doc inicie preparativos para buscar as posições? O mais cedo possível. Tem duas coisas, mais uma vez. Se você pleitear uma vaga de pós-doc que você vai ter encontrado no portal Your Access Jobs, esse aqui é para doutorado, mas deixa eu ver se tem. Bom, esse aqui é doutorado, mas vamos pretender que é pós-doc. Clicando no Where to Apply, você vai ver a deadline. Então, isso é uma vaga de pós-doc que pode existir, você tem que se candidatar respondendo no delay, né? No tempo que é pedido. Agora, se você pleitear uma bolsa das ações Marie Curie para pós-doc na Europa, você pode começar desde já para a candidatura do ano que vem, porque são candidaturas complexas que você vai requerer você apresentar sua pesquisa de maneiras muito detalhadas em certos aspectos. Então, já pode começar. E no caso das bolsas individuais, o prazo para dar o resultado é de 5 meses depois do fechamento da chamada. Então, você vê que é um delay relativamente longo, né? Então, se essa for sua ideia, candidatar a EF, pode já começar. Eu vou fazer as duas últimas perguntas, então, para a gente liberar a Charlotte. Ela já colocou vários contatos, a rede também está à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida que ficar depois desse webinar, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente repassa para a Charlotte, mas ela também já disponibilizou o e-mail dela, então vocês fiquem à vontade para perguntar. Exatamente. Aproveitando, antes das duas últimas, por favor, quem ainda não curtiu a página da rede, por favor, clica lá, curte a gente. E a gente também no site tem uma opção para cadastrar como integrante da rede de pesquisadores. Então, eu vou passar daqui a pouco para vocês, enquanto ela responde as duas últimas perguntas, tá? Vocês podem também, agora vou puxar a brasa para minha sardinha, vocês podem curtir o Facebook da Euraccess Brasil, Euraccess Brasil com S, porque no Facebook trabalhamos em português. Aí vocês vão receber informações sobre chamadas abertas, eventos, nossos, mas também de nossos parceiros europeus, etc. Vou passar o link do Facebook aqui e vou deixar lá também na live no Facebook, tá, Charlotte? Só vou te fazer a pergunta, enquanto isso eu vou passando todos os endereços. A Thelma está falando que é pesquisadora e ela está fazendo o projeto de modalidade IF. No entanto, ela tem algumas dúvidas sobre o preenchimento do formulário nas questões de comissão de ética e no próprio preenchimento. Teria alguém no Brasil para ajudá-la? Seria algum e-mail que você recomenda que pudesse reportar o problema? Sim, ética, você, para esse nível de detalhe, deixa eu ver onde que eu estou, você pode entrar em contato com a Elisa Nátola, que é o ponto contato focal das ações Marie Curie no Brasil.
E também pode entrar em contato com o ponto de contato focal Marie Curie no seu país de destino. No entanto, agosto, na Europa, normalmente as pessoas estão de férias. E como você deve estar com pressa, você está vendo agora na minha tela, não? Eu estou vendo. Se ela estiver nos acompanhando, ela também está vendo. Então, de todo jeito, o ponto de contato focal Marie Curie no Brasil é Elisa Nátola. O e-mail dela é elisa.confap@gmail.com. Outra coisa, para ética, se você procurar no Google, tudo em inglês, ética, Marie Curie Individual Fellowship, você vai encontrar um monte de dicas. Se você não encontrar, me manda um e-mail que eu tento te mandar PowerPoint, que eu já vi várias coisas. Perfeito. Aí a última pergunta agora, da Suzana Benites. Não, tem duas, desculpa. A Elaine Castro perguntou qual a perspectiva para a área de biotecnologia. Ela é da UF, pós-doc em biotecnologia. Se tem perspectivas nessa área. E depois eu faço a última. Biotecnologia, da mesma maneira que todas as outras áreas, eu acho que você pode procurar oportunidade no portal Euraccess Jobs, você pode pleitear umas bolsas individuais. Não esqueçam que, além da Comissão Europeia, todos os países membros da União Europeia e associados financiam também a mobilidade e a pesquisa, e que a biotecnologia é uma área de cooperação preferencial entre Brasil e muitos países europeus. Então, isso garante que talvez tenha mais ofertas do que outras áreas. Eu espero ter respondido. Desculpa a demora, Elaine. Eu me perdi aqui na sua pergunta. Ela fez pergunta bem lá atrás. Eu espero que tenha respondido aí. E a Suzana disse que se cadastrou no portal Euraccess e ela gostaria de saber se o portal é flexível, por exemplo, para trocar de perfil de pesquisador para o cadastro de uma instituição, ou fazer o upload do currículo quando tiver uma atualização, se é possível, após cadastrado, atualizar as informações. Claro, claro. Nós trabalhamos com pesquisadores móveis. Esses pesquisadores mudam de país o tempo todo e têm novas experiências. Então, obviamente, é tudo previsto para você poder e dever atualizar o seu perfil com frequência. Para você trabalhar como instituição e não como pesquisadora individual, você precisa de todo jeito de uma conta pessoal, porque precisa de um e-mail de contato para essa instituição. Então, uma vez que você cria o seu perfil pessoal, você faz Register My Organization ou alguma coisa assim no seu perfil. Se você não encontrar, você entra em contato comigo e eu te guio através dessas etapas. Bom, então, só vou pedir para você parar de compartilhar sua tela para a gente te ver a última vez por hoje. Obrigada, muito obrigada, Charlotte. Eu acredito que você esclareceu muito as pessoas, a gente agradece a oportunidade de ter você com tanta disponibilidade para responder tantas questões. Realmente, a gente pede desculpas por ter cedido em muito tempo combinado, mas acredito que esse webinário vai contribuir com outros pesquisadores posteriormente, e eu acredito que você está disponível via e-mail para contatos, e a gente também, caso vocês precisem de um acesso a esse e-mail da Charlotte. Agradecemos muito, viu, Charlotte? Eu que agradeço. Temos muitas dessas coisas que eu falei por escrito, então não hesitem. Eu quero fazer um doutorado na Europa, por onde que eu começo, é fácil para a gente mandar esse tipo de dicas. Então, não hesitem. Doutorado, pós-doutorado ou outras buscas. Então, eu vou me despedir do pessoal do Facebook que estava aí com a gente o tempo todo. Muito, muito obrigada a todos. Eu tenho certeza que a Charlotte deve estar um pouco cansada, mas mesmo assim ela está sorrindo desse jeito, ó. Beijo. Obrigada pela oportunidade, Juliana. Bem, imagina. Olha, excelente final de semana e nos vemos em breve, tá? Sim. Um abraço. Beijo. Tchau, Facebook. Beijo. Tchau. Até a próxima.